Olá, gente, tudo bem? É, semana passada, nas duas últimas aulas, nós estudamos com vocês ah, as formas de as formas de governo, né? E o que nós falamos com vocês? Nós falamos que governo é autoridade governante de uma nação ou unidade política que tem como finalidade regrar e organizar a sociedade. Falamos também com vocês que o tamanho do governo vai variar muito de acordo com o tamanho do Estado, podendo ser este governo local, regional, nacional. Governo nada mais é do que a instância máxima de administração executiva, geralmente reconhecido como liderança de um Estado ou de uma nação. Um governo pode ser formado por dirigentes executivos ou por ministros, né? Governo é a maneira como um Estado então vai se organizar para, para administrar o Estado. Também falamos com vocês que existem duas formas principais de governo, né, que é a república e a monarquia, sendo que dentro desses dois modos ainda existem os sistemas de governo que podem ser o parlamentarismo, presidencialismo, constitucionalismo e o absolutismo, que nós iremos ver no próximo encontro com vocês, né? Lembrando, já antecipando para vocês, o sistema de governo ele também é diferente de forma de governo. Falamos isso na aula passada com vocês, né? Nunca pode ser confundido como algo sinônimo à forma de governo, pois sistema de governo é a forma, é um modo como se relacionam os poderes dentro de um Estado. O sistema de governo é o poder político exercido, dividido dentro do âmbito de um Estado. Semana que vem estaremos trabalhando com isso daí, né? E a forma de governo é a maneira como se dá essa relação de poder dentro da sociedade, tá? Dentro de um governo podem existir diversos tipos de regimes políticos, como o anarquismo, né? A democracia, a ditadura, a tirania, a oligarquia e a tirania. Nos dias modernos, hoje, a democracia é considerada o regime político mais comum dos governos e também o mais exigido pelo povo, né? Tudo isso nós trabalhamos naquelas duas aulas com vocês ao analisar formas de governo 1 e 2 e nos capítulos 9 e 10 da apostila e também no material disponibilizado para vocês na aula passada, né? Ah, Só para finalizar, o regime de governo é um regime de governo ou regime político é um sistema que possibilita estabelecer e regular o funcionamento de algo. No caso, a política, né? A política, por sua vez, é a gestão de assuntos públicos e a tomada de decisão orientada de maneira ideológica. Trabalhamos isso com vocês nas nossas aulas presidenciais, de uma das formas dos conceitos para a política, né? Mas continuando, o regime político é o conjunto de instituições e leis que permitem a organização do Estado e esse exercício do poder. É através, né, do regime político que determina se a via de acesso ao governo e a forma no qual as autoridades podem exercer e fazer uso das suas faculdades administrativas e políticas. Existem vários conceitos que muitas vezes se confundem com a ideia de regime político. O regime de governo, por exemplo, refere-se como que vincula os diversos poderes, a maneira como se vinculam os diversos poderes do Estado, como por exemplo, regime presidencialista, regime parlamentar e assim por diante. A forma de Estado, por sua vez, indica como se articulam o poder, a população e o território. É isso que vamos falar hoje mais detalhadamente, né? Mas, só para finalizar, com o regime político se produz algo muito paradoxal. O regime político emana da vontade das pessoas, que determina as características desse regime, mas
em simultâneo, a própria estrutura desse regime acaba por condicionar a vontade da população. E assim, existem então diversos tipos de regimes políticos, muitos teóricos fazem a distinção entre democracia, monarquia e aristocracia, desde os gregos passados. Desde os gregos se fazem essas distinções, né? Nós discutimos isso com vocês, começando com Aristóteles, depois nós tivemos aí Montesquieu, Nicolau Maquiavel um pouco antes, depois Montesquieu e outros, Hans Kelsen e etc. Todos eles são alguns dos que fazem essa diferenciação desses regimes políticos. Pois bem, outra qualificação possível diferencia os regimes como um único partido dos regimes pluralistas. E ainda há quem crê que um regime político se pode corromper e derivar em algo diferente, mesmo no que toca às instituições e formas. Mas a democracia, nesse sentido, poderá derivar-se da democracia, enquanto a monarquia poderá derivar-se ou constituir uma tirania. Pois bem, hoje nós iremos estar discutindo com vocês as formas de Estado. Formas de Estado, sistema, formas e regimes de governo é assunto nosso até chegarmos à nossa prova, tá? E são fundamentais para a existência do Estado propriamente dito. Tudo isso, em geral, é assunto constitucional, logo definido na Constituição, por se tratar de elementos fundamentais. Lógicos, não são os únicos, mas nós iremos estar tratando, conversando com vocês durante a nossa fala de hoje. E aqui já falamos, né? Estado e governo não são sinônimos, tá? Formas de Estado é a maneira como o Estado se organiza na sua estrutura, no que diz respeito ao povo, território, na sua estrutura de poder. E em relação, principalmente, à questão do poder político, né? Há uma divisão das formas de Estados. Nós temos duas formas de Estados principais, que é o Estado simples e o Estado composto. Mas antes, propriamente, de falarmos desse tipo de divisão que está proposto no texto de vocês, também gostaríamos de falar com vocês que existem que formas de estados são as variações que apresentam-se essas três organizações, esses três elementos constitutivos do Estado, que é a maneira como se organiza a população, o território e o governo, né? Tem uma classificação que é interessante nós falarmos aqui agora, que é também muito utilizada no que diz respeito às formas do Estado. Nós não vamos trabalhar ela especificamente no decorrer da aula e nem na semana que vem entra, mas é importante nós falarmos, apesar de nós não estarmos destacando aqui nesses vídeos, tá? E até mesmo no texto. Bom, nós podemos classificar os estados em estados perfeitos e estados imperfeitos, né? Mas o que viria a ser este estado imperfeito? Estado imperfeito, desculpa, mas o que viria a ser primeiramente o estado perfeito? Estado perfeito é aquele estado que reúne os três elementos constitutivos, que é o povo, território e governo, cada um dentro da sua integralidade. Então, o Estado perfeito ele possui esses três elementos básicos. Trabalhamos isso quando nós estávamos discutindo com vocês aquele capítulo, o que é Estado, tá? Capítulo 3. O elemento governo entende-se como o poder soberano irrestrito. É característica do Estado perfeito, sobretudo a plena personalidade jurídica, no caso do direito internacional. Tá? Então, no Estado perfeito, a soberania ou o governo soberano é essencial e primordial. Não existe Estado perfeito se esta qualidade do poder não for satisfeita, ok?
Estado imperfeito é aquele estado que, embora possuindo os três elementos constitutivos, ele sofre restrição em qualquer uma delas. Esta restrição ela se verifica com a maior frequência sobre o elemento do governo. Não é soberano, muitas vezes, não é soberano o Estado imperfeito, pois mantém-se sob a influência tutelar de uma potência estrangeira. Ou seja, não tem um governo soberano, mas o governo autônomo que obedece e que está sujeito a outra autoridade, fora do seu próprio território, e que submete a uma autoridade de outro Estado, né? Alguns exemplos de estados imperfeitos. É só um instante. Alguns exemplos desses estados imperfeitos, né? Eram aqueles estados chamados estados vassalos ou estados protegidos, né? Esses estados vassalos existiram em toda a Idade Média, principalmente na época do Império Turco. Os estados protegidos eram chamados de protetorados, foram criados como diplomacia do após-guerra no jogo das grandes potências. São exemplos de estados imperfeitos, que na prática eles são submissos a outros estados. Um estado imperfeito também é aquele que, no dado momento, ele perde o seu próprio território, mas se subsiste pelo reconhecimento do direito internacional. Esta figura do estado imperfeito surgiu a partir do século XX, nos estados invadidos pelo eixo Roma-Berlim, ou seja, ali na Primeira Guerra Mundial, cujos governos se refugiaram em Londres, onde continuaram a exercer suas atividades prerrogativas do Estado soberano, né? O que é isso? Na Primeira Guerra Mundial, a Itália e a Alemanha invadiram vários países da Europa, os governantes fugiram e foram morar e foram residir principalmente em Londres. E ali eles comandavam. Na verdade, não faziam muita coisa ali, não podiam fazer muita coisa no que diz respeito ao governo, né? Bom, no plano internacional, nós temos aí estado simples e o estado composto, né? O estado simples são aqueles em que existe uma só soberania em uma determinada nação. O poder é uno em sua estrutura, em seu elemento humano e em seus limites territoriais, tá? Ok. E nós temos também o estado. Desculpa. E nós temos os estados compostos, né? Os estados compostos são aqueles estados cuja organização política em que em uma só nação coexistem várias formas de soberania, formando personalidades jurídicas de direito público sui generis. Exemplos: confederações ou comunidade de confederações, união pessoal e união real. Daqui a pouco nós vamos falar com vocês. Mas um exemplo aqui a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas era uma confederação, era um aglomerado de estados dentro da organização política, né? Cada um com a sua própria autonomia no que diz respeito ao governo, mas era uma organização que tinha determinados fins, mas que coexistiam dentro de diversas formas de soberania. Mas daqui a pouco a gente fala sobre essas configurações, tá? Pois bem, o estado simples, como já está dito aí, é aquele que corresponde a um grupo populacional homogêneo, com seu território tradicional em seu poder público, obedecendo, tá?
constituído por uma expressão que é um governo nacional. Então, um exemplo de estados simples é França, Portugal, Itália, Peru. Aqui também nós temos aqui os estados compostos. Os estados compostos é a união de dois ou mais estados apresentados, né, em esferas distintas de poder governamental, obedecendo a um regime jurídico especial, variável em cada caso, sempre com a predominância do governo da União como sujeito de direito público internacional. Já falamos aí com vocês, né, exemplos de Estado composto: união pessoal, união real, união com incorporadora, a confederação e etc. Né? Tá. O estado simples também é chamado de estado unitário. O que seria um estado unitário? É um estado que, em sua soberania, na ordem interna e externa, é um estado com uma só soberania, tanto na sua ordem interna e externa, caracterizando-se pela centralização do poder nacional, que não é divisível em partes internas que mereçam o nome de estados, adjudicando ao governo central com o poder central. Os estados unitários são divididos em várias partes, com variadas denominações. São chamados muitas vezes de departamentos, comunas ou províncias, que concentram um pouco poder local e que têm autoridades locais como delegações dos órgãos centrais que controlam e fiscalizam. Quando se fala sobre a questão do Estado unitário, é porque tem uma única estrutura de poder. Então, é uma forma de poder mais centralizado, onde o governante ele detém o controle deste poder na administração, tá? Tanto a nível interno quanto a nível externo. E este poder é centralizado na figura dele. Tá? Não há também uma subdivisão de estados, territórios ou distritos federais dentro do Estado unitário. Tá? Ou melhor, na maioria dos estados unitários de hoje, não há uma unidade, não há divisões de estados membros, como é o caso do Brasil, e nem de territórios. Né? Pode haver um distrito federal, um distrito especial, onde abriga sempre a capital de um país. Mas, em regra, o que há são províncias, departamentos e etc., onde quem governa, ele governa sobre a soberania, quem governa de forma autônoma, mas respeitando sempre a soberania de quem governa o Estado. Tá? Já falamos aí com vocês, a grande maioria dos estados unitários não possuem vasta extensão territorial, a não ser a China. Tá? A China, ela é um estado federal, ela é um estado unitário, é um dos maiores países do mundo, e ela é diferente de países como o Brasil, Estados Unidos, que tem estados lá. Na sua estrutura não há estados membros, há sim várias províncias ali. A autoridade direta das províncias está ligado ao governo do partido, no caso do partido político, né? Ok? Outro exemplo aí é o Reino Unido, que é um estado unitário, onde o poder central foi parcialmente devolvido às assembleias e parlamentos criados da Escócia, País de Gales e Irlanda. Né? Um estado devolvido é uma forma bastante comum no estado unitário que delega às regiões amplos poderes, mas o governo central se reserva o direito de retirar esses poderes quando ele quiser. Né? Por exemplo, o Reino Unido é composto dos reis da Inglaterra, do País de Gales, da Irlanda, da Escócia, né?
Nova Zelândia e País de Gales, e eles se submetem à autoridade da rainha. Mas como a forma de governo deles é, o sistema de governo deles é parlamentarista, lá tem o primeiro-ministro, tá? Mas não deixa de ser uma forma de Estado unitário. Ah, bom, ah, nós temos também a federação, a federação como uma forma ah, de Estado. Desculpa, tá? Aqui tá errado, eu vou consertar aqui. A federação é uma forma de Estado composto, tá bem? E aqui ela tá elencado com a letra B, tá? E, e aí estaria errado. Eu vou jogar esse slide para frente, tá? Mas uma forma de Estado composto é a própria federação, né? Um exemplo de federação é a Rússia. A Rússia ela apresenta-se como um Estado federal, tá? A Espanha também é um regime que se encaixa aqui também como um Estado federal. É considerado por alguns teóricos como um regime especialismo, né? A autonomia providencial é semelhante à autonomia municipal como que é lá nos Estados Unidos, tá? Pois bem, a federação uma forma de estrutura do Estado, tá? É uma forma de estrutura de Estado, e ela é característico como e aqui nós temos a conceituação. Federação é aquilo que se divide em províncias propriamente, politicamente autônomas, ou, no caso, Estados-membros, como é o caso do Brasil, possuindo duas fontes paralelas de direito público sobre o mesmo território e sobre as mesmas pessoas, como uma ação pública de dois governos distintos, o federal e o estadual. Ou seja, na federação é um tipo de governo, um tipo de Estado onde o governo ele é mais descentralizado, porque nós temos duas esferas de poder básicos, que é o poder governo federal e o estadual, né? Outra característica também é que o Estado federal é aquele tipo de Estado que divide as suas províncias politicamente autônomas, né? Possuindo outras fontes de direitos públicas, né? Que já falamos aí com vocês. Ou seja, uma federação é a união indissolúvel de estados, tá? Que se caracterizam justamente pelo fato de, sobre o mesmo território e sobre as mesmas pessoas, se exercer de maneira harmônica e simultânea a ação pública de dois governos distintos, que é o estadual e o federal, né? Geralmente, a maioria dos países com grandes extensões territoriais são países federalistas, a grande maioria, né? A origem desses estados federais, eles podem nascer de um tratado ou não, né? Como foi o caso do Brasil, o Império passa a ser uma república federativa, com a promulgação da Constituição de 1891. Na maior parte, os estados federais são unidades componentes que existiam antes do estabelecimento do próprio regime federal, havendo se juntado voluntariamente para formar a União. O primeiro pacto federal aconteceu de Estados soberanos aconteceu
nos Estados Unidos, a partir do momento em que eles se tornaram independentes do governo inglês. Então, a Constituição dos Estados Unidos da América, né, estabeleceu ali o princípio da pluralidade de centros soberanos de poder, coordenados entre eles, reconhecendo a relativa autonomia política, administrativa e econômica dos seus membros, né? E aí, a partir daí, um Estado federado, ele ganhou atribuições de poder central, com capacidade de emitir moedas, de defender nacionalmente quanto às ameaças externas, estabeleceu também capacidades de se atribuir relações exteriores e etc, né? Bom, algumas das características são a repartição dos poderes, tá, entre os níveis de governo, tá? Então nós temos uma distribuição de poder de governos em dois planos harmônicos, que é o federal e que é o providencial, ou seja, um sistema central e um sistema local, que pode ser combinado dentro dos interesses nacional, no sistema regional, no sistema mais local e em todo o território nacional, tá? Então, a ideia aqui é uma pressuposição de pluralidade de centros de poder coordenados e soberanos entre eles com as suas competências determinadas. Nesse sentido, o governo federal detém a quantidade mínima de poderes indispensáveis para garantir a unidade política e econômica. Aos demais estados federados cabem os demais poderes. Sugere uma forma de buscar consenso entre os diferentes interesses territoriais e estabelece as relações políticas, administrativas e econômicas entre a federação ou entre estas e a União, tá? Outras características, nós temos outras características que estão também trabalhadas no texto de vocês, deste capítulo 11 aí da apostila, né? Então, além da distribuição do governo em dois planos harmônicos, federal e provincial, nós temos aí o sistema judiciarista, consistente na maior amplitude de competência do Poder Judiciário, com a sua cúpula no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma composição bicameral do Poder Legislativo, né, realizando-se a representação nacional na Câmara dos Deputados e a representação dos Estados-membros no Senado Federal. Nós temos também a constância dos principais fundamentos, dos principais princípios fundamentais para a Constituição da Federação e da República, tá? Dentre esses princípios aí, nós temos o regime presidencialista, nós temos aí o sistema eleitoral nosso, a pluralidade partidária, nós temos aí o regime republicano, democrático, que coexiste tudo ele dentro desse sistema de federação, tá? Deixe-me ver o que a gente pode acrescentar aqui mais ainda sobre a federação. Pois bem, depois eu gostaria que vocês estudassem um pouquinho sobre a Constituição, a origem do federalismo nos Estados Unidos. No texto que eu deixei para vocês e que também está na apostila, vocês encontram essa origem. Quem quiser aprofundar mais, tem um livro muito interessante chamado
O Federalista, muito bom e interessante de ser lido. E também nós temos aí uma discussão hoje que é muito pertinente, a questão do federalismo brasileiro, tá? Então, peguem a apostila depois e leiam e estudem um pouco mais esta questão lá, e a gente pode até fazer um fórum sobre essa discussão para a próxima aula, tá bom? E outra forma também de Estado, de Estados compostos, é a confederação, né? A confederação é a junção de dois e mais Estados que se unem para alcançarem determinados objetivos econômicos ou mesmo de segurança nacional, tá? Ou mesmo algum interesse político ou comercial, que se unem e que formam uma confederação. Essa confederação ela trabalha seguindo o mesmo padrão, os mesmos objetivos, mas o governo central continua sendo soberano dentro de cada estado, né? Então nós temos aí exemplos: Confederação de Delfos, Confederação Helvética, Confederação dos Estados Unidos antes da Guerra da Independência, a Confederação Germânica do mesmo caso, tá? Que são exemplos. Outras formas de estados que está linkado lá no texto de vocês, na apostila, são as comunidades de nação, a união pessoal e a união real. Comunidade de nações é um estado composto resultante de certas condições históricas que não propiciaram a união dos estados, que vão se tornando então uma confederação, né? É uma forma embrionária de confederação. É uma comunidade de nações que se unem com objetivos independentes, mas que depois eles vão se convergindo a ponto desses objetivos caminharem para se afunilarem, né? E aí essas comunidades das nações, elas generalmente tornam-se uma confederação. Nós temos aí também elencado a união pessoal, que consiste no governo de um monarca sobre dois ou mais estados. Exemplos disso: a União Ibérica, união formada pelos estados de Portugal e Espanha, a Idade Média, a Alemanha e Espanha sob o poder de Carlos V, Inglaterra e Hanover, né, sobre o governo alemão, sobre o governo de George IV, e a União Real consiste na união de dois ou mais estados soberanos a fim de tornar uma única pessoa de direito público internacional, onde acaba se perdendo uma das soberanias. O exemplo é Áustria e Hungria, Suécia e Noruega. Tá? Então nós vamos ficar por aqui. Sobre formas de Estado, e nós vamos depois nós vamos debatendo ainda formas de governo e formas de Estado nas próximas aulas, e faremos uma revisão ampla quando chegarmos lá na discussão, na revisão para a nossa prova, ok? Então, muito obrigado e até mais.